Chegou o momento do Apocalipse, capítulo 14, um texto gostoso. Nós temos um estudo que, se nós não tomarmos cuidado, longo pela frente, um capítulo cheio de detalhes e curiosidades, necessidades de explicação, porque o Apocalipse é um manual para sofregos. É um livro escrito para quem está sofrendo, para quem está passando perseguição. Foi para isso que ele foi escrito, em primeiro lugar, para aquele povo que era perseguido por Roma naquela época da década de 90 depois de Cristo. E este capítulo procura mostrar para nós qual é o contraste entre aquele que anda com Deus e sua recompensa e aquele que não anda. Então o texto vai falar muito de recompensa, que vale a pena, inclusive, sofrer por amor ao Senhor. É disso que esse capítulo trata. Quem puder pode ler aí o primeiro versículo para a gente. Sião aqui é emblemático, pois ele sempre esteve ligado às esperanças messiânicas dos judeus, que Jesus voltaria e a partir de Monte Sião estaria governando. Nos escritos judaicos e também nos escritos apócrifos dos livros históricos fora da Bíblia, a ideia de Cristo chegando para julgar as nações a partir de Monte Sião é uma constância, até porque Sião também é uma palavra usada no sentido lato, como um sinônimo para Jerusalém, para a cidade em si. Então, de Sião virá a salvação, a ideia de que a salvação vem dos judeus, no sentido lato, no sentido em que abrange muito mais do que simplesmente o Monte Sião. E pode ser a questão aqui também, que mais uma vez a solução do mundo virá novamente da região da Judéia. Aqui temos o aparecimento de Jesus e os 144 mil judeus convertidos, dos quais nós já conversamos bastante sobre eles no capítulo 7 que estudamos. São judeus convertidos na grande tribulação, gente que vai se converter ao ver a chegada do Messias, e eles terão o nome do Pai e do Filho neles, uma evidência clara de conversão aí. Eles têm algumas características interessantes, esses 144 mil. Primeiro, que eles têm o sinal de Cristo, o selo nas suas frontes, a testa, indicando aí uma ideia de propriedade. São propriedade de Deus. Os escravos naquela época eram marcados na testa ou na palma da mão, e a marca da besta também tem uma ideia de propriedade. Por isso, na testa ou nas costas da mão, sempre a marca, porque era a marca feita nos escravos. Esses judeus têm a marca de Cristo, por isso são dele. Eles têm um novo cântico também a cantar. Eles vão cantar um cântico que só eles vão poder cantar. A gente não sabe que cântico é esse. Em terceiro, eles foram comprados, remidos por Cristo. São judeus, então, convertidos. São santos em seu proceder. A Bíblia deixa isso muito claro. Seguirão o Cordeiro por onde ele for, é uma outra marca. E também serão os primogênitos da grande colheita de Deus no fim dos tempos. A grande colheita de Deus entre os judeus. Eles serão os primogênitos, os primeiros a serem convertidos para esse momento. Não que nunca judeu nenhum tenha se convertido, não é isso. É que no fim do mundo, esses serão os primeiros da colheita entre os judeus, que será uma colheita em massa. Ou seja, Cristo reinará 1000 anos sobre os judeus. E os judeus continuarão nascendo e serão reinados por Cristo. Esses serão os primeiros dessa etapa das promessas feitas a Davi, de que Deus daria um rei eterno a Israel, e que no final dos tempos, da família de Davi, viria o Messias para reinar sobre Israel. Então, automaticamente, Deus vai cumprir a sua promessa, reinando sobre os judeus. Versículo de número 2.
vistas em outras versões, indicando que algo parecido com uma música. Mas o detalhe do versículo é que um som nos céus apareceu, e esse som era muito alto. Foi ouvido, e era alto demais, como um forte trovão, ou como o som de muitas águas, quando caem sobre as pedras numa cachoeira. Essa é a ideia. Para quem já esteve aí nas cataratas do Iguaçu, não dá quase para conversar lá, não. Dá para bater papo nas cataratas do Iguaçu, se você estiver lá naquele deckzinho que eu me molhei todo. Não dá. Eu achei que ia ser legal, né? Primeira onda que veio, eu não senti tão legal assim, até porque estava um dia frio igual hoje. E o pessoal ainda falou: quer comprar a capa? Vai precisar da capa. Eu falei: eu sou macho, não gosto de capa. Capa é isso, doido, isso aí é para minha mulher, eu não preciso de capa. Resumindo, tive que torcer a roupa depois. Versículo de número 3. Eles cantavam. Ok, claro que para entender sobre esses 144 mil, você vai precisar assistir o capítulo 7 de novo. Nós já falamos bastante sobre esses 144 mil. Há umas 3 ou 4 versões fortes com relação a quem são, né? Tem gente que acha aí que estão em foco apenas os judeus, outros que acham que estão em foco aí, na verdade, os crentes, que são judeus espiritualmente, porque nós somos da linhagem dos judeus espiritualmente, somos filhos na fé dos judeus, e a salvação veio dos judeus, através de Cristo. Então tem gente que acha aí que é a igreja, não tem nada a ver com o povo de Israel. Tem gente que acha que o povo de Israel é igreja, tudo junto. E tem gente que acha que são judeus convertidos, que é o que eu acho. Mas isso aí é uma opinião muito popular, muito particular. São as 4 vertentes mais populares, aí, mais aceitas. Eu tenho muita dificuldade porque o texto fala claramente que eles são das 12 tribos. E cita as tribos. Então eu tenho muita dificuldade de colocar a igreja no meio. Muito complicado para mim. Mas eu entendo quem vê de outra forma, também não tem nada demais em ver crentes e judeus, crentes, né, do Novo Testamento, do Novo Pacto, Nova Aliança, os judeus se converterem, todo mundo junto, até porque a Bíblia não fica fazendo essas diferenças. Povo de Deus é povo de Deus. Em muitos contextos do Novo Testamento, todo mundo era tratado de maneira igual. Havia briga lá no tempo de Atos dos Apóstolos, mas porque alguns judeus queriam forçar a igreja a fazer algumas coisas, e aí houve divisão. Mas muitas vezes os judeus criam e eram incorporados imediatamente como cristãos. Então essa pode ser a realidade aí, a mesma realidade que João vivia naquela época. Muitos judeus no meio da igreja crendo em Cristo também, crendo em Deus e caminhando junto. Bem, eu vejo aí apenas judeus convertidos logo na grande tribulação, vendo tudo que vai acontecer. Mas aí é um ponto muito pessoal. Bem, versículo de número 4. Maravilha. Bem, aí também tem 2 interpretações, uma mais literal, outra mais espiritualizada. Virgens seria mais literalmente, porque não tiveram contato com mulheres. Então a ideia de que na verdade aqui nós temos judeus jovens que não tiveram contato com mulheres ainda. É uma versão problemática, por quê? Porque coloca o sexo como se fosse algo ruim, e não é essa a visão bíblica. Então, pelo que parece mesmo, tudo indica que ou seja dessa forma mesmo, jovens que não tiveram contato, e esse contato pode ser um contato abusivo, um contato de erro e não de acerto, claro. Então pode ser essa versão também, não necessariamente falando que o sexo é ruim, mas jovens que não tiveram, por exemplo, nenhum tipo de relação antes do casamento, que não cometeram esse tipo de erro e tal, pode estar se referindo a isso. Mas uma visão mais aceita, eu diria, é a visão de que esses judeus aqui, na verdade, são espiritualmente incontaminados. Eles não tiveram nenhum tipo de relação com o mundo, e por isso são chamados assim, nenhum tipo de relação mundana do seu coração para com as coisas desse mundo, e por isso são chamados assim de limpos, de virgens,
e do sentido espiritual da palavra. Alguns linguistas famosos gostam dessa segunda situação, ok? O texto faz questão de mencionar que serão judeus convertidos de verdade, não serão judeus apenas de nome, mas judeus e convertidos de verdade. Bem, versículo 5. E a palavra mentira aí tem conotação religiosa. O sentido aí é mentira religiosa, ou seja, eles nunca se envolveram com nenhuma falsa doutrina, nenhuma falsa religião. São de Deus mesmo, de verdade, sempre andaram nos caminhos de Deus. Esse é o sentido do texto. E são imaculados, ou seja, quem olha para a vida deles percebe que são pessoas que andam nos caminhos de Deus. Agora eu vou precisar que alguém leia do versículo 6 ao 7, 2 versículos. O Evangelho será pregado aí uma última vez. O anjo voa pelo céu, tendo na mão o Evangelho. Ele vai ser pregado, aqui nós estamos no final da grande tribulação, e ele vai ser pregado uma última vez antes da batalha do Armagedon, que será a última grande guerra mundial, que realmente dizimará o planeta. Daqui a pouco nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Então haverá aí, no meio da perseguição, no meio da dificuldade, uma pregação em massa, para que as pessoas possam se converter. Mas quem que vai pregar? Os crentes que estão dentro da grande tribulação. Haverá um espalhar do Evangelho. Claro que, se eu participo da grande tribulação, eu vou arrumar um jeito de burlar o sistema e fazer o Evangelho aparecer. Isso é fato. Claro que eu não vou poder aparecer em praça pública e começar a pregar, né? Porque quem fizer isso vai ser morto. Mas crente é um bicho criativo. Olha, e orientado pelo Espírito é extraordinário. Da mesma forma que nós temos histórias aí, como por exemplo o contrabandista de Deus, o irmão André, espalhando Bíblias na década de 90, por trás da cortina de ferro, né, burlando as leis para levar a palavra de Deus. Nós vamos ter na grande tribulação também gente fazendo de tudo para conseguir pregar o Evangelho, como por exemplo os cristãos faziam na época de Hitler, nos campos de concentração. Sabe como é que os cristãos se edificavam na época dos campos de concentração? Eles tinham plásticos, onde eles pegavam páginas da Bíblia e eles cortavam essas páginas em pequenas tiras, colocavam dentro de plásticos parecidos com saquinhos de aquele sacolé, né, aquele geladinho, né, que a gente chupava quando era criança. Eu nunca mais vi aquilo, mas de repente você ainda faz o uso do elemento mineiro, né? Porque aquilo é mineiro, com certeza é mineiro, né? E aí eles colocavam os filetes de palavra de Deus ali, embrulhavam aquele negócio e enfiavam na boca. E nas filas de comida eles trocavam aquilo e enfiavam na boca do outro. Olha que delícia! Eles literalmente sabiam que era descer amargo, né? O Apocalipse fala disso. Automaticamente, né, pegar aquele negócio cheio de saliva não era fácil, mas eles passavam por isso. Por quê? Porque valia mais ser edificado pela palavra do que ficar pensando em ingerir. Então eles trocavam trechos da palavra de Deus dessa forma. Ou seja, crente, como a gente diz no Rio, né, por conta da influência dos mineiros, que está pertinho da gente lá, é bicho criativo, sabe fazer as coisas. Então automaticamente muita gente vai pregar o Evangelho, o mesmo Evangelho, o Evangelho imutável, eterno, glorioso. Dar glória a Deus também aparece aqui, né? Tenham a Deus e glorifiquem-no. Essa é a voz da pregação. Glorifiquem a Deus, vai ser a última pregação. Como eu costumo dizer, gosto muito de usar essa ideia. Você não foi feito para ser satisfeito nesse planeta. Você não foi feito para ser feliz. Não foi você não foi feito para se realizar.
pessoalmente. Não, você não foi feito para isso. Você foi feito para a glória de Deus. Você pode alcançar tudo isso como segunda ou até consequência da primeira. Porque primeiro você vive para a glória de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Buscar em primeiro o reino, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esses que eu convoquei para a reunião depois do culto, guardem isso para a reunião. Primeiro você busca o reino. Eu esqueci do irmão Wellington. Wellington está na lista, tá, irmão? Pode ser para o gabinete. Muito importante que você não se esqueça desse versículo, hein? Busque em primeiro lugar o reino, sua justiça. O resto Deus traz. Uma Vera já está regalando o olho. Versículo de número 8. Eu ainda estou orando ao Senhor para ter direção de Deus sobre como eu vou falar dela, porque ela aparece mais para frente no Apocalipse de uma maneira muito clara, e pelo que tudo indica, uma alusão clara ao Império Romano, porque a Babilônia aí já estava destruída, não existia mais a nação Babilônia, mas a Babilônia maltratou tanto os judeus e provocou tantos sacrilégios na religião dos judeus, que eles queimaram porcos no templo de Israel, né? Fizeram de tudo que não podiam fazer, não respeitaram, e por conta da Babilônia ser também agente de tentativa de, só um exemplo, de desviar Daniel e seus 3 amigos, ela é tida como aquela que desvia as pessoas na história, aquela que leva as pessoas para longe de Deus, a nação que prostitui espiritualmente as outras pessoas. E é claro que João está fazendo uma referência aqui a Roma, claro, mas ele não está falando só de Roma, ele também está falando da religião romana. Então eu tenho pedido a Deus que vai chegar um capítulo que nós vamos ter que explicar isso aí, e mostrar para você a realidade. A última vez que eu dei estudo aqui, quando falei algumas coisas aqui sobre religião, sobre idolatria, 2 pessoas no fundo levantaram e foram embora, que vieram aqui visitar e vieram escutar logo no dia que eu estava falando da idolatria. Só que, em primeiro lugar, nós estamos dentro de casa. Eu não falto com a ética para falar de doutrina que a gente crê. Estou falando da nossa doutrina, a gente está dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, a gente ensina o que a gente entende ser correto. Então não é falta de ética, ok? Até porque a Bíblia dá ordens claras para que os pastores denunciem o erro. A gente não tem opção. Não dá para ficar tentando agradar todo mundo. Quem agrada todo mundo não agrada ninguém, nem a Deus. Dá para tentar ser amigo do mundo. Primeira coisa que precisa entender. Segunda, quando a gente fala de uma doutrina, a gente não está necessariamente falando das pessoas. Porque as pessoas muitas vezes nem sabem que estão caminhando numa doutrina errada, desagradando a Deus, e muitas pessoas acham até que estão agradando a Deus e não estão. Então por isso que é importante estudar a Bíblia, é importante dizer, porque dessa forma algumas pessoas podem acordar e ver o que estão fazendo, ok? É importante dizer. Mas essa grande Babilônia aí, que que João fala de uma forma meio que disfarçada, para não citar Roma diretamente, também é explicada mais para frente, então nós vamos falar mais nos próximos capítulos, tá bom? Versículos de 9 a 11. Aviso para quem está pensando em desistir da fé em Cristo.
se entregar a esse governo tirânico e diabólico, que é o governo do anticristo que já existe hoje, neste mundo que a gente vive. Mesmo naquela época de João, o culto ao imperador já era uma realidade idolátrica. As pessoas tinham que se dobrar diante do imperador e das estátuas dele. E o que pode estar aqui também é um alerta para nós, né? Adorar a besta pode ter duplo significado aqui, sendo uma situação para a época de João e consequentemente para nós e também para o futuro, que nós não nos dobremos diante de nenhum Deus que não Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos fazer de nada nosso Deus, ou de ninguém nosso Deus que não seja o Deus verdadeiro. E vivemos hoje numa época em que as pessoas idolatram filhos, idolatram bens materiais, idolatram até animais. Estamos vivendo uma época complicada. Qualquer coisa que você dê mais valor para ela do que para Deus, você devote mais amor e tempo do que para Deus, você faz disso um Deus na sua vida. E a gente vê isso claramente na Bíblia, quando, por exemplo, a Bíblia fala de Mamon, o dinheiro, o Deus do dinheiro. Então a pessoa faz de tudo para conseguir dinheiro, e aquele intento se torna uma atividade idolátrica. Isso é perigosíssimo. E uma punição está claramente descrita aí no versículo 11. A palavra descanso aqui tem um sentido de paz e tranquilidade, e a tormenta será uma realidade assistida por anjos, pelo próprio Cordeiro, que serão os agentes de juízo no fim dos tempos. Então haverá punição eterna e contínua para quem não caminhar com Deus na eternidade. O texto está falando de inferno, e a ideia do vinho aí é um vinho sem mistura, uma expressão interessante. Os antigos misturavam água no vinho, porque o vinho ele tinha até 8% de fermentação naquela época. E como ficava com um gosto muito forte, eles colocavam água no vinho para diluir o vinho e para o vinho ficar menos alcoólico e menos forte. Hoje o vinho recebe até 20% de álcool. Naquela época, os judeus costumavam beber vinho com no máximo 4% de álcool, porque eles diluíam a metade em água para facilitar o processo e não ficar uma bebida tão forte. Os antigos então bebiam vinho quase sem fermentação, porque era ralhado com água. O texto está querendo dizer que vão tomar vinho sem mistura. Pode estar dizendo que vão perder o juízo e vão acabar tomando bebidas, aliás, uma bebida forte como fel, dura de se engolir, que é a vida sem Deus. É uma ideia simbólica, ok? A frase não terão descanso, preste atenção nisso, indica que essa doutrina do sono da alma não existe, de que você morre e fica dormindo esperando o julgamento. Esquece. A parábola do rico e do Lázaro também mostra claramente que o negócio é imediato e consciente. Não tem descanso para aquele que morre sem Cristo, é sofrimento eterno a partir da morte. E também então não tem bases para a doutrina da finitude da alma, de que você morre e não vai para o inferno, a alma simplesmente desaparece, chamada também de doutrina do aniquilamento, que alguns, como os testemunhos de Jeová, acreditam. Quem não está no paraíso está desfeito, simplesmente desaparece. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que aquele que morrer sem Cristo vai viver sem descanso, será atormentado para todo sempre, não haverá descanso. Versículo de número 12. Alguns versículos aí
Só um recado para aqueles que estão pensando em desistir da fé. Aqui está a perseverança dos santos. Obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, João declara que haverá necessidade do crente perseverar, continuar firme. Quem aqui nunca pensou em desistir da fé? Provavelmente poucos não tiveram esse tipo de pensamento. Eu não sei se um dia eu pensei em desistir da fé. Eu acho que não. Não me lembro de um dia ter pensado, vou deixar. Não, eu acho que eu nunca passei por isso. Eu já parei para pensar em deixar de ser pastor. Isso eu sou já... Deixar de pastorear, porque de ser pastor você não deixa. Deixar de pastorear, isso eu já pensei umas 3 vezes. Mas deixar a fé, não. Porque, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, só o Senhor nos garante uma eternidade. E não é só a eternidade não, a vida com Ele aqui nessa terra já é bem melhor. Bem melhor. Versículo de número 13. Imediatamente, após dizer que os ímpios sem Cristo não terão nenhum tipo de descanso, vem logo um versículo dizendo que, ao contrário disso, aqueles que estão no Senhor descansarão eternamente, terão descanso. O termo bem-aventurados aqui, a palavra makarios, no grego, tem um sentido de felicidade, mas não é simplesmente a palavra para felicidade. Ela poderia ser traduzida como felicidade celestial. Por quê? Porque era uma palavra usada para o panteão dos gregos, os deuses gregos. Quando alguns autores gostavam de fazer referência à alegria deles em não serem tão vis como seres humanos. Pegou o detalhe? Um Deus é feliz, porque ele não tem que passar por essa miséria que a gente está passando. Ou seja, ele é um bem-aventurado, ele é um privilegiado. Isso dentro do linguajar dos gregos antigos, tá? Mas não sou eu que estou dizendo isso. Até porque eles não creem na existência de outros deuses. Mas os gregos tinham essa ideia. Então essa palavra foi importada por Jesus e depois usada aqui por João. Bem-aventurado, ou seja, é aquele que tem a alegria de não ter que participar apenas deste mundo. É isso que o texto está querendo dizer. Ele tem uma alegria celestial no coração. Você nunca teve saudade de alguma coisa que você nunca viu? Como crente? De experimentar algo que você ainda não viu? De estar perto de um Deus que você ainda não viu? Pelo menos literalmente. Você não sente saudade do céu? Eu tenho saudade do céu, eu nem fui para lá ainda. Um negócio estranho, não é? Em alguns momentos assim eu me encontro e me pergunto, isso aqui não é para mim, não é verdade? Isso não fui feito para isso aqui, meu Deus. E eu confesso para você que o dia que eu estava infartando lá, eu já falei isso aqui, eu estava naquela pegada assim, Maranata, vem que eu vem quente, que eu também estou quente, fervendo esse negócio. Pode vir que eu estou indo na moral. Já estava despedindo da Bia e tudo, foi ou não foi? Né? Já estava, fui um bom marido para você, lembra disso? Fui um bom marido, fiz tudo legalzinho, quero ouvir para eu poder partir em paz. E ela falou assim, você é o melhor de todos, inigualável. Pois é, nós não temos cidadania neste planeta, nós não somos daqui, nós não somos deste mundo. Se a sua vida tem sido difícil, deixa eu dizer uma coisa para você, creia em Cristo, porque vai passar.
vai passar. E a sua esperança, ela é renovada durante a sua caminhada no planeta, porque ela não pode se perder, porque a sua esperança é o Senhor. Há um provérbio aí que diz que, não bíblico, né? Que a esperança é a última que morre. Mentira do capeta isso aí. Mentira. A Bíblia diz que a minha esperança é o Senhor. A sua esperança é o Senhor. E a esperança nunca morre, porque o Senhor é eterno. Então a gente aguarda ansiosamente, como diz o apóstolo. Bem, agora há uma transição, porque João olha para outra coisa. Uma palavra de esperança aos crentes, e de repente ele fala: vai começar a destruição total do planeta. Porque até então o planeta vem passando por destruições parciais. Agora a coisa vai entrar no fechamento. Olha o que diz aí o versículo 14. Um símbolo da presença do Senhor, e Jesus está em foco aqui com uma coroa de ouro na cabeça, indicando sua realeza, e uma foice, símbolo de morte, de juízo. Versículo de número 15. É um simbolismo interessante o que vemos aqui. A terra será punida com rigor. Essa é a ideia. Foice era um símbolo de rigor, um símbolo terrível. Como um campo é ceifado. Você já viu alguém passando a foice no mato, né? Sai cortando tudo. Quem sabe fazer, faz bem feito. Essa é a ideia do texto. A terra será ceifada. Versículos 17 a 19. Bem, a cena aqui é a colheita da uva que era feita todo ano, em alguns lugares mais de uma vez no ano, e que era logo após levada para o lagar, para que a uva pudesse ser esmagada. Daqui a pouco eu vou explicar isso para você melhor.